Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Agora são 10 horas da manhã, começa o programa Falando de Amor. Idealização e produção, Maria Eulalie Melo Fernandes. Hoje com a apresentação, Marcos Volcan. Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Ponto de Vista. É uma grande alegria, uma satisfação poder estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco da temática que esse programa nos sugere, que é falar de amor. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a senhora Maria Eulalie pelo convite, de estar nesse dia aqui, nesta manhã, podendo compartilhar com vocês um pouco das experiências, da vivência que a gente tem, a partir da experiência de Deus, a partir da experiência do Evangelho. Então, agradecemos esse convite, ao mesmo tempo que nos dispomos a poder não só falar, mas poder também testemunhar aquilo que representa, aquilo que significa o amor nas nossas vidas. Uma palavra que eu gostaria de começar pelo Evangelho. Pela palavra, não necessariamente pelo Evangelho, mas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos sugere o seguinte, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. É muito bonita essa passagem, porque fala de proximidade. E quando a gente quer falar sobre amor, a gente precisa falar disto que é a relação, a proximidade entre as pessoas e a proximidade das pessoas e Deus. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Desejo a Maria Eulalie, seu esposo, que devem estar nos escutando nesse horário, um bom dia também, e que as razões pelas quais não puderam estar aqui possam estar sendo resolvidas e que tudo de bom esteja acontecendo na vida deles nesse momento. Como eu disse, a palavra de Deus, ela nos sugere nos aproximarmos dele. E por que eu escolhi começar com esta palavra, com este versículo da carta de Tiago? Recentemente nós tivemos um encontro dirigido para senhoras, em que eu fui convidado a ser o conferencista, aquela pessoa a fazer uma breve reflexão. Eu sou natural, a minha participação natural é na Renovação Carismática Católica. Eu sou membro da Renovação Carismática Católica, e um grupo de senhoras que não é da Renovação Carismática me convidou para fazer uma conferência. E o tema era este, né? Aproximar-se de Deus. E então eu procurei refletir sobre essa carta de Tiago, falando de que quando nós nos aproximamos de Deus, é natural que Ele se aproxime de nós. Só que parece que a iniciativa é nossa. E é o contrário. Mesmo quando nós nos aproximamos de Deus, é porque a iniciativa foi dele. É Ele que nos convida. Então, eu queria compartilhar esse versículo com vocês e pedir assim, num breve momento, como é muito do meu jeito, num breve momento de oração, convidá-los assim a meditar. E eu faço isso então orando. Quero pedir a Deus que é Pai, Deus que é bom, e que acima de tudo, ao Deus que é amor, que possa nos acompanhar agora, neste horário das 10 às 11, num momento de aproximação dele, onde cada um de nós possa experimentar um pouco, ou até um muito, do seu amor. Então eu rezo por sua família, rezo por sua casa, rezo por minha família, por minha casa, por todos nós onde estamos nesse momento, no Brasil, fora do Brasil, para que Deus nos acompanhe. E que nós possamos escutar esse desejo de Deus, que é de nos aproximarmos dele. E assim sendo, podemos experimentar do seu amor. Possa você, nessa sexta-feira, experimentar do amor de Deus em sua vida. Bem, com esse desejo no coração, eu gostaria de dizer assim, ó, nós, na sexta-feira, especialmente nós católicos, né,
Você pode não ser católico, obviamente, você pode até não ter religião, e talvez você possa até nem ter fé. Isso não quer dizer que você não seja capaz de amar. Todos nós somos capazes de amar. Mas na nossa fé católica, sexta-feira é um dia especialmente dedicado a refletirmos sobre a paixão de Cristo. Porque a paixão de Cristo aconteceu numa sexta-feira. E é impossível falar do amor na perspectiva cristã sem falarmos de um Deus também que é sofredor. Nós cremos que Jesus Cristo é o enviado do Pai. E como enviado do Pai, ele é a expressão de Deus. Ele revela Deus, ele revela o seu rosto. E no tempo que esteve conosco, Jesus sempre procurou mostrar quem era Deus como Pai. E Deus como Pai é um Deus de amor. É um Deus de amor. Nessa sexta-feira, em que a gente, como católico, reflete sobre a paixão de Cristo, nós refletimos todo o sofrimento que Jesus viveu até sua morte. O sofrimento já começa na quinta-feira santa, quando ele está agonizando no monte, quando começa a orar, e sabe que os seus momentos finais estão chegando aqui na terra. Nós chamamos isso, quando nós meditamos na paixão de Cristo, de um primeiro mistério. É um mistério para nós, quando, por exemplo, estamos rezando o rosário, por exemplo. A gente chama isso de um primeiro mistério. A agonia de Jesus no horto. Quando Jesus estava no horto, ele começou uma luta interior. Uma luta interior porque ele queria fazer a vontade de Deus, como sempre fez enquanto esteve conosco. Mas ele sabia que passaria por um momento de grande dificuldade, de muita dor, um sofrimento sobre-humano. E ele então se coloca a rezar, a orar, a procurar a proximidade com Deus. Ele se aproxima desse Deus que é Pai. E conta a ele, diz a ele do seu sofrimento, da sua angústia, chega a dizer a Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Talvez você que está nos acompanhando agora esteja passando por um momento de muita dificuldade, de dor, de sofrimento. Aquelas coisas assim que surgem na sua vida sem que você tenha previsto. Uma doença. Às vezes nós estamos no caminho da vida com tudo tão tranquilo, andando tudo bem, e nós temos a notícia de uma doença na família, a notícia de alguém que a gente gosta muito e que por algum motivo foi acometido de uma doença. Isso realmente mexe com a gente. Nos traz muita insegurança, nos traz até dor, preocupação. Algumas pessoas até se revoltam. Jesus Cristo, ele nos mostra como enfrentar a dor. Nos mostra como enfrentar essas situações inesperadas. Ainda que Jesus soubesse desse caminho que ele teria que trilhar, e isto surge na vida dele, ele sabe que tem muita coisa ali que vai ser inesperada. Então ele pede até ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele diz também assim, mas faça-se antes a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é uma vontade muito melhor, muito mais justa para a nossa vida do que qualquer outra vontade. Quando eu falo isto, obviamente, eu falo na perspectiva da fé. E sobre isso, mais adiante eu quero conversar com você. Porque quando a gente fala de fé, é preciso entender um pouco o significado disso, né? Mas por enquanto conversemos assim. É na perspectiva da fé que a gente confia em Deus, confia na sua vontade, confia que o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós queremos fazer. Então, aqui Jesus, lá no horto, onde ele está agonizando,
O evangelista, ele chega a narrar que Jesus, o sofrimento era tão grande de Jesus no horto, enquanto ele rezava, que ele chegou a suar sangue. Pequenas gotas de sangue como que caíram ao chão. É realmente um sofrimento sobre-humano. Mas também diz o evangelista que ali estava o anjo do Senhor a acompanhá-lo. É preciso dizer para todos que nos ouvem, todos nós também temos um anjo que nos acompanha, dado por Deus, para cuidar, para nos fazer aguentar a luta, aguentar as dificuldades, enfrentar a vida, não só com nossas forças, mas também com as forças de Deus. Quando nós temos fé, nós podemos enfrentar estas lutas, enfrentar as nossas lutas e até as lutas dos outros, daqueles que amamos, com mais força, com mais coragem. Mas vocês sabem que esse sofrimento de Jesus não para ali no horto, ele tem uma continuidade. Jesus é preso e Jesus, então, ele começa todo um processo de julgamento e condenação. E ele é flagelado, ele apanha muito. Ele começa a ter dores, não agora aquelas dores sobrenaturais que ele teve ali no horto enquanto orava, mas agora ele começa a ter dores físicas, dores profundamente psicológicas, porque ele começa a ser humilhado, apanha, sofre, começa a cansar. Imagine, ele vai passar a noite preso, de quinta para sexta, e ali todo aquele sofrimento psicológico, as coisas que são ditas para ele. Então, é interessante perceber que Jesus, como um ser humano, ele viveu dores e lutas que todos nós seres humanos também vivemos. Ele não é um Deus distante. Nosso Deus, o Deus cristão, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo, porque ele também sofreu lutas e até lutas mais intensas do que qualquer ser humano já sofreu. E é claro, você imagina toda a preocupação que isso trazia sobre eles, sobre seus discípulos, sobre as pessoas que conviviam com ele. Então, Jesus, ele tem todas as características humanas que nós temos, e a partir delas nós podemos nos olhar melhor. Por isso que eu estou refletindo sobre esse momento de dor. São 5 estágios, eu estou no segundo, o momento da flagelação, onde ele sofre as dores físicas, do cansaço e até da preocupação. Por falar em preocupação, eu acho que valeria a pena aqui cada um de nós pensar um pouco sobre o significado disso. Preocupar-se, o que é? É ocupar-se antecipadamente com algo. Ocupar. Você se ocupa antes. Quais são as preocupações que cada um de nós traz hoje aqui consigo? Talvez muitas delas estejam agora com um grande peso sobre os seus ombros. Algumas delas muito concretas. Eu falava das dores, às vezes, da preocupação de uma doença muito concreta. Não é uma doença que talvez possa ocorrer, mas você está vivendo uma doença. Então, mas as preocupações que você tem aqui que pode acontecer com você. Às vezes pai e mãe é assim, né? O filho fala que está com um pouquinho de dor de cabeça, você já começa a imaginar um monte de coisa. Se preocupa. Aí ele toma ali um analgésico e a coisa já passa. Aí você viu que foi uma preocupação desnecessária. Quantas coisas são assim no nosso dia a dia? Quantas coisas nós nos ocupamos com antecedência e elas surgem quase como que fantasmas em nossas vidas. Vocês já notaram isso? A gente vai criando fantasmas. Quando eu era pequeno, se antes de eu dormir, eu escutasse alguma história que envolvesse fantasmas, eu ia custar a dormir. Talvez nem dormisse direito. Aquilo ia me acompanhar. Depois que a gente cresce, a gente fica adulto, a gente até ri disso, brinca com isso. Às vezes nós somos assim na vida, crianças preocupadas. Muitas preocupações nossas são com
coisas que nem existem, como as assombrações. Tem gente que acorda de manhã e vai dormir preocupada. E vai percebendo que ao longo daquele dia, boa parte das suas preocupações, ou seja, daqueles fantasmas que ela criou na mente, nem apareceram. Então, é uma atitude inteligente da nossa parte nos ocuparmos das coisas que realmente são problema. E daquelas que realmente são problemas que nós podemos resolver, que cabe a nós resolvermos, que são responsabilidades nossas. Não ficar se ocupando de coisas que não são responsabilidades nossas, que não cabe a nós resolver. Por quê? Porque junto com a preocupação, nós vivemos uma síndrome de medos constantes em nossas vidas. E eu estou tocando nesses assuntos, utilizando todo o roteiro que foi a paixão de Cristo, porque nós, como seres humanos, naturalmente somos acometidos das mesmas condições que Jesus vivia como ser humano. Então, por exemplo, lá no monte, na agonia do monte, o medo certamente lhe sugeriu abandonar aquilo, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. O medo do que poderia acontecer. Agora aqui, vocês imaginem, ele começa a sofrer as dores de quem é flagelado. O medo do que vem, do que poderá vir à cruz. Então, o medo das dores, isso é concreto. Esse é um medo concreto, né? Então, Jesus foi vivendo os medos concretos que ele tinha que enfrentar. Ele não estava imune aos medos. Nós também não estamos imunes aos medos da vida. Mas existem medos que surgem por causa de preocupações desnecessárias. Nós temos que ter discernimento, inteligência, bom senso, sabedoria, para saber separar as coisas. Porque aí nós gastamos nossas forças, nossas energias em resolver aquilo que nos cabe resolver. E a fé vai entrar muito fortemente aqui para nos ajudar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre fé. Se você nos acompanhar até o final, você vai ver que entra um tema também bem interessante aqui, que é o tema da fé. Porque quando a gente fala de amor, né, nós falamos dessa grande virtude. Mas o amor, quem ama tem fé também. Quem ama tem esperança. São Paulo fala dessas três grandes virtudes, da fé, da esperança e do amor, na carta aos Coríntios. Mas ele diz assim, que até a fé e a esperança um dia vão desaparecer. E o amor nunca acabará. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos também precisar ter fé e esperança para alimentar o nosso amor. Bem, então essa questão do medo, que eu estava comentando agora, talvez valha a pena tocar um outro aspecto do medo. Existe um medo que é causado pela sociedade que a gente vive, né? É natural, você, por exemplo, vai sair. Quando você sai, você tem medo de ser assaltado? Você tem medo de estacionar um carro num lugar perigoso? Você tem medo dos males que estão presentes no mundo? E muitas vezes nós somos acometidos por esses males, né? A sociedade atual vive um nível de violência preocupante, e preocupante com razão, não é nenhum fantasma, é fato. Nós vivemos dias assim bastante preocupantes, porque nós temos muitas vezes medo de sairmos de nossas casas, às vezes até medo de estarmos em casa. Mas este medo que não é que não é fantasmagórico, porque ele é real, ele também tem que ter seu limite, né? Aquele limite que você coloca o quê? O bom senso de saber que precisa ter mais cuidado, zelo e fé também, obviamente, né? A gente tem que crer. Mas é fato de que existe interesse social também nisso. Uma sociedade amedrontada, né, se nós estudarmos um pouco mais, olharmos um pouco mais, até no campo da sociologia, da história, as sociedades que vivem amedrontadas, elas são mais fáceis de serem dominadas. Então, nós temos que ver que tipo de medo, às vezes, a gente percebe na mídia, na TV, nos programas que estão sendo incutidos em nós, para nós saber também nos proteger dessa dose psicológica que tenta nos envolver de tantas informações, tantas notícias, tantos males, que
que são inflacionados a fim de criar uma sociedade amedrontada que, por consequência, se torna até mais consumista. Não sei se vocês sabem, mas é fato. Sociedades que vivem essas síndromes, esses pânicos, enfim, elas se tornam mais consumistas, mais doentes, então têm o desejo de consumir mais. Há muitas vezes até interesse, então, comercial, há interesse de grupos que a nossa sociedade viva amedrontada, porque isso gera mais consumo. Então nós temos que estar assim, blindados desse tipo de medo que é provocado. E o medo, ele tem um efeito também sobre aqueles que são homens e mulheres de fé. Sobre isso eu falarei também quando abordar essa temática da fé daqui a pouquinho. Mas vamos avançar um pouquinho mais nesta questão desses passos que Jesus foi dando naquela sua paixão. Tem uma terceira etapa, que a gente também chama às vezes terceiro mistério, quando estamos rezando, orando com o terço. Jesus foi coroado de espinhos. Depois de ser flagelado, ele recebeu uma coroa. O povo o reconheceu como rei. E aqueles dominadores do tempo de Israel, que eram os romanos, aqueles soldados, confeccionaram uma coroa de espinhos para poder colocar nele, para zombar dele. E certamente isso lhe feriu profundamente. Feriu o seu psicológico, feriu a sua cabeça, que foi onde foi fincada. Então essas dores de Jesus, elas são dores concretas, mas tem todo um fundo psicológico, espiritual, que é abalar a moral daquele homem, que é tirar dele a sua honra. Então, a coroação de espinhos pode ser vista também por nós. Quantas vezes nós estamos assim, aflitos, tristes, como falei, amedrontados, mas deprimidos, cansados, depois de uma longa batalha, com vontade de entregar os pontos. Eu não sei como você está aí, você que me acompanha, em relação a você mesmo, a sua autoestima. Talvez você esteja com uma coroa de espinhos, carregando a sua coroa de espinhos. Então é preciso se reerguer. É preciso entender que a maioria dessas coisas passam. E que se você tiver fé, essa fé vai lhe ajudar, você a se levantar dessas dores, das suas lutas. Você pode me dizer, mas Marcos, eu não tenho fé. Eu não diria que você não tem fé. Algum tipo de fé você tem. Senão você não teria levantado hoje, senão você não estaria me escutando hoje. Você tem fé. Quando nós andamos no dia a dia, nós temos fé. Quando eu dirijo o meu carro, eu tenho fé que aquele carro vai funcionar. Quando eu vou dobrar a direção, ele vai acompanhar os meus movimentos. É uma fé muito simples, humana, cotidiana. E eu não estou falando em fé em Deus. Eu estou falando dessas coisas naturais da vida. Eu estou falando desse tipo de fé você tem. Eu tenho. Senão você não entrava dentro da sua casa, você começaria a ter medo que tudo desabasse. Você acredita que aquilo foi feito e que existe uma segurança para entrar ali. Então, todos nós temos algum tipo de fé. Mas essa fé que transcende a nós mesmos, essa fé em relação a um outro, que é Deus, ela realmente, às vezes você pode dizer, eu não tenho esse tipo de fé. Mas isso não é difícil de ter. Basta que nós tenhamos um coração com o mínimo de abertura. E é importante dizer que a fé, ela não precisa ser em grandes doses, essa fé que eu falo em Deus. Ela começa em pequenas doses. Pequenas doses. São pequenos atos que a gente vai tendo de fé. E de ato em ato de fé, nós vamos crescendo nela. Viu? Já estou entrando no tema da fé. Mas Jesus estava lá coroado. E talvez tantas circunstâncias da vida que nos coroam de espinhos, de dores, a gente vai se tornando pessoa fechada. Fechada ao amor.
Nós vamos nos tornando pessoas traumatizadas pela vida, adoecidas, preocupadas, amedrontadas. Mas é interessante que durante toda a sua vida, Jesus, que agora está nesse roteiro que nós estamos fazendo, está vivendo as suas agonias, suas dores, durante toda a sua vida, Jesus ajudou a levantar as pessoas. Todas as situações em que pessoas com coração doído, entristecido, amedrontado, se apresentaram para ele, encontraram nele um amor, uma receptividade que as transformou. São vários casos bonitos. O caso daquela mulher tão conhecido, né? Que estava para ser apedrejada. É conhecido na Bíblia como a mulher adúltera. É interessante, né? Só ela adulterou, só. A sociedade daquela época só apresentou ela para ser apedrejada. O homem foi protegido. Então, Jesus estava diante de uma sociedade profundamente machista, para os nossos conceitos modernos, né? Talvez para eles aquilo era muito normal, mas para nós, a gente olhando com um olhar distante, a gente vê, poxa, só uma mulher. E Jesus se aproximou dela e percebendo que todos aqueles que a acusavam tinham se separado porque ele a defendeu, ele pergunta para ela, conversa com ela e pergunta sobre os seus acusadores. E já não haviam mais acusadores ali. E ele disse, eu também não te acuso de nada. Só vai, não faz mais isso. Ele convidou aquela mulher a um arrependimento, a uma vida nova. E ela foi. Nós temos o caso de Zaqueu. É bonita a história desse homem. Zaqueu era um cobrador de impostos, e eu acho que a história dele é muito apropriada para os tempos que nós vivemos, mas ele era um cobrador de impostos corrupto. E ele enriqueceu com a corrupção. Ficou muito rico. Nos tempos hoje, nos tempos atuais, nós temos tanta corrupção sendo escancarada aos nossos olhos, né? Não é de agora, é na natureza do ser humano essa tendência para o mal, para a corrupção. Então, o Zaqueu era um homem curioso. E um dia Jesus estava visitando o local onde ele vivia, próximo onde ele vivia, ele ficou muito curioso, queria ver Jesus. Só que ele era também baixinho, pequeno, então ele sabia que não ia conseguir ver Jesus no meio da multidão. Mas ele era esperto. Ele subiu numa árvore e ficou lá em cima da árvore para que quando Jesus passasse ele pudesse vê-lo. E o que aconteceu? Jesus, quando está passando, dá uma parada, olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí. Convém que hoje eu vá à tua casa. E ele foi comer na casa de Zaqueu. A multidão ficou apavorada, porque Zaqueu era considerado um corrupto, portanto, para os padrões da época, um pecador, um homem fora da lei. Como é que Jesus poderia ir na casa deste homem? E Zaqueu acolheu Jesus. Acolheu em sua casa. Zaqueu ficou tão comovido, tão tocado pela presença de Jesus na sua casa, que ele disse assim para Jesus, olha, eu vou fazer assim, ó, eu roubei muita gente, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou pagar a dívida que eu tenho com essa gente. Eu era corrupto e agora eu vou arrumar minha vida. Jesus viu aquele homem sendo transformado só pela sua presença, por ter se sentido, assim, amado. Como é que este homem, este Jesus, do qual eu me aproximei por curiosidade, ele me viu. Às vezes a curiosidade pode nos aproximar de tantas coisas, pode nos aproximar de Deus. Talvez você agora, nesse momento, entrou aqui na web rádio, Ponto de Vista, sem querer. Estava mexendo na internet, ou talvez seja um ouvinte assíduo, alguém que acompanha com assiduidade, e essa palavra lhe toca o coração. Isso é um sinal de que você tem fé. A palavra só é capaz de entrar ao coração de quem tem fé. Então, veja bem,
Olha aqui que bonito, este homem acolheu Jesus em sua casa, mas a iniciativa foi de Jesus. Ele parou, olhou aquele homem em cima da árvore, talvez até numa situação bastante constrangedora, né? Um homem de posses, em cima de uma árvore, ali curioso, escondido, vendo Jesus. E ele o acolhe, o recebe, lá na sua casa depois, porque Jesus tomou a iniciativa de se autoconvidar para comer na sua casa. E olhem só, comer na casa de alguém é uma atitude de intimidade. Você não come na casa de qualquer um. Você não convida qualquer um também para vir para a sua casa, para um almoço, para um jantar. Você convida os amigos. Jesus já se colocou nessa condição de amigo dele, de próximo a ele. Já se autoconvidou para estar com ele. Porque ele viu que naquele homem, atrás daquela curiosidade, havia um desejo. Havia um desejo de conhecê-lo. E aquele homem, tocado por isso, resolve abrir mão, inclusive, das suas riquezas, para restituir as pessoas que ele tinha defraudado, roubado. E com isso Jesus fica muito feliz e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Quando Jesus tinha esses encontros com as pessoas, na realidade, as pessoas se encontravam com o que a gente chama de salvação. A vida delas toma um rumo diferente, um novo rumo, é uma conversão, uma mudança, um desejo inicial agora de ter uma nova vida, uma vida nova, uma vida transformada pelo amor que ele experimentou. E experimentou por uma palavra, como o caso daquela mulher, que foi salva da mão dos que iriam apedrejá-la, como o caso desse Zaqueu, que estava por curiosidade. Eu não sei, cada um de nós está numa situação de vida e tem seus casos, suas situações em que pode se encontrar com Jesus. Qual é o seu caso? Qual é a sua situação? Sempre é um tempo habilitado para que a gente possa fazer essa experiência. Então nós estamos vendo nesse breve roteiro, um roteiro assim, de que Jesus, numa sexta-feira, já estava sendo coroado de espinhos, e ele vivia as suas dores, e ele nos mostra que, mesmo ele vivendo aquelas dores, ele soube enfrentá-las e ir até o fim. Vamos ver. Existe um quarto momento dessa caminhada que a gente chama aquele momento em que Jesus é condenado, depois de passar então pela flagelação, pela coroação, ele é condenado. E condenado ele tem que subir até o Calvário. Ele tem que carregar sua cruz, subir até o Calvário. A cruz representa o quê? Para cada um de nós, a cruz pode ter um significado. Cada um de nós carrega cruzes, diferentes cruzes. E uma vez, Jesus, quando ensinava a seus discípulos, ele chegou a falar sobre isso, que aquele que o segue tem que estar decidido a carregar sua própria cruz também. A cruz representa sofrimento, luta. E o fato é o seguinte, né? Todos nós sofremos, mais ou menos. Quando eu e você nascemos, o nosso primeiro sinal de vida é o choro. Quando eu e você nascemos, se a gente não chora, a gente pode até ganhar uma palmadinha para ter que chorar, porque é preciso abrir o pulmão, é preciso respirar. Então o choro é esse abrir do pulmão que grita para a vida, que quer vida. Se você não chorar quando nasce, você não respira, você não tem vida. Podemos dizer que, de certa forma, o sofrimento e a vida, então, estão juntos. De certa forma, não. Estão muito integrados. E este sofrimento, ele pode ser natural. Faz parte da natureza humana sofrer. Nós temos dores físicas. Mas talvez o grande mal desse tempo são as dores psicológicas, que levam muitas pessoas à depressão. Talvez muitos de vocês agora que me escutam estão
medicados, tendo que tomar remédios para depressão, ou algum outro tipo de sintoma, alguns pequenos transtornos menores, que nos levam a procurar nossos psicólogos, psiquiatras, por causa de tantos males que nos acompanham, né? Na sociedade moderna, uma sociedade agitada, muito corrida, onde o nosso tempo quase não temos tempo para nós mesmos. Então, nós vivemos tempos bastante difíceis e às vezes a gente tem até que se medicar para poder enfrentar os problemas que vão surgindo. Então, aqui nós temos que entender que o sofrimento faz parte da natureza humana. Só que o sofrimento pode cair num grande vazio existencial. A gente muitas vezes pergunta, por que sofremos? Qual o sentido? Qual o significado? Por que eu sofro? Nós caímos aqui muitas vezes num mundo sem respostas. Não há respostas para a maioria dessas perguntas. A gente pode cair num grande vazio existencial a ponto de tornarmos até ateus. Tem pessoas que, por causa disso, se tornam ateus. Nós não temos uma resposta para o sofrimento como gostaríamos de ter. O fato é que, além do sofrimento natural, existe aquele sofrimento que é imposto, né? Pelas injustiças. Muitas vezes você é injustiçado. Você vive num mundo onde algumas dores nós não precisávamos ter, algumas perdas nós não precisávamos ter. O que falar de alguém que perde talvez um ente querido por causa de uma bala perdida? Então, realmente é uma dor que você vai passar o resto da vida se perguntando por quê? Por quê? Por que isso? Por que comigo? Jesus carregou naquela cruz as nossas dores. É assim que nós olhamos para Jesus. Ele carrega naquela cruz as suas dores, a minha dor e a tua dor. De forma que mesmo as nossas cruzes, que cada um tem em suas vidas, elas estão ali representadas na cruz de Cristo. Nós não precisamos carregar nossas cruzes sozinhos. Nós não precisamos enfrentar nossas dores sozinhos. É possível enfrentá-las com Jesus. É possível enfrentá-las com uma força e um ânimo novo. Ainda que eu não entenda bem o que está acontecendo. Ainda que eu não entenda bem o significado. Porque realmente existe um mistério que nós costumamos chamar de mistério da iniquidade, o mistério do mal. O que eu posso fazer? Sim, posso fazer algumas coisas. O mal precisa sempre ser enfrentado. Nós não podemos aceitar o mal. Isso sim, nós podemos fazer. Enfrentá-lo especialmente com a justiça. Com a justiça. É muito bonito que Jesus fala de um reino, e esse reino, por excelência, é um reino de justiça. Mas sobre isso nós não temos como falar hoje, né? Pouco tempo. Nós estamos entrando no caminho da fé aqui. E você que está me acompanhando nesses minutos que eu estou falando, saiba que Jesus, nessa sua trajetória, ele sempre vai nos provocar a darmos um passo. E esse passo, que é o nosso passo, é um passo de fé. Vamos ver qual foi o quinto momento dele? É óbvio, acho que todos já conseguimos perceber, que ao carregar sua cruz, ele está carregando sua cruz para ir para a morte. Ele é crucificado. A cruz é esse quinto mistério. A morte de Jesus na cruz. É a morte de um homem que teve vida plena, saudável, vigoroso, aos seus 30 e poucos anos, e que agora, de forma injusta, com um julgamento injusto, ele é morto por razões injustificáveis. Ele não fez mal para ninguém, ele não matou, não roubou, e o seu julgamento é um julgamento cheio de mentiras, cheio de falsidade. Então, ele quando morre na cruz,
ele não morre porque estavam fazendo justiça, mas porque estavam cometendo uma grande justiça. Ele morre, e morre de forma muito dolorida, demorada. Ele é crucificado, ele é pregado numa cruz. E ali, inclusive no meio de outros ladrões ali que estavam, de outras pessoas que eram ladrões, 2 deles, ele morre mostrando que a natureza humana realmente ela tem um fim humano. A morte, ela é como esse ponto de chegada que todos nós um dia teremos. Todos nós um dia nos encontraremos com a morte. Mais cedo ou mais tarde. Nós não devemos com isso incutir medo. Assim como todos nós sofremos desde o nosso nascimento, um dia vamos morrer. Mas a morte, Jesus vai nos mostrar, não tem a palavra final. A morte, ela não é a última a dizer algo. Então Jesus se sujeita à morte sem ter feito nada que justificasse aquele tipo de morte, e se sujeita como alguém que vive todas as etapas humanas. E essa sua última etapa, ela é muito significativa para nós cristãos, porque nele pesa sobre ele tudo o que representa a morte, tudo o que representa o mal. É sobre ele que cai. Este é um mistério da vida cristã que nós meditamos, percebemos e sentimos como cristãos e entendemos. E por que isso acontece sobre ele? Para que nós pudéssemos carregar nossas cruzes, para que nós pudéssemos entender também, de certa forma, por que vivemos nesse mundo e dando significado às nossas vidas, acolhê-lo. Porque sendo ele Deus, Filho de Deus, se ele passa por isso e acolhe os nossos erros, pecados, então nós também seremos capazes de passar por nossa morte. Não só nossa morte física, mas por todas as vezes que temos que morrer para nós mesmos, que temos que morrer para algo. E como é difícil, né? É justo querermos exigir nossos direitos, ainda mais numa sociedade organizada, com leis. Mas como é difícil, nós muitas vezes temos que perder, ceder. Nos relacionamentos interpessoais, especialmente, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, esses relacionamentos entre nós são relacionamentos tão cheios de sabores, né? Quantas vezes nós nos vemos entre nós, entre pessoas que nós queremos bem, nos fazendo mal, errando um com o outro, tratando mal. E às vezes nós queremos justiça. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Nos relacionamentos humanos, se nós quisermos esse tipo de coisa, esse tipo de exigência, nós não seremos capazes de conviver. Nós temos que ter a capacidade, no dia a dia, também de perdoar. E é interessante que Jesus, lá na cruz, o seu último gesto, a sua última atitude antes de morrer, foi uma atitude de perdão. Ele disse assim para o seu Pai, Pai do céu: Pai, perdoai-lhes, isto é, perdoai estes que me matam, perdoai aqueles que me julgaram, perdoai aqueles que me trouxeram até aqui, perdoai aqueles aos quais eu fiz tanto bem, mas que estavam lá naquele dia, quando eu fui julgado ontem e hoje, me acusando, dizendo crucificam, mesmo depois de ter recebido tanto bem. Jesus soube perdoar. Querido ouvinte, você sabe perdoar?
E eu tenho certeza que nesse momento essa palavra, essa reflexão atinge o seu coração. Porque durante as 24 horas do dia, nós temos muitos atritos, muitas dificuldades de convivência com as pessoas. E, às vezes, nós, ao final do dia, levamos todos esses atritos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Levamos esses atritos para dentro das nossas casas. Levamos esses atritos, esses problemas para nosso sono. Vamos dormir com eles. E existe um antídoto para esses problemas, que é o perdão. Quando nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de esquecer esses males psicológicos, afetivos, físicos, que nos causaram, nos foram causados, e recomeçar a vida. Certa vez Jesus foi perguntado: mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus perguntou, até 7 vezes? Ele disse 70 vezes 7. Ou seja, perdoe até passar a raiva. Perdoe até não sentir mais rancor. Perdoe até essa dor desaparecer. Porque se você não for capaz de perdoar, quem mais vai sofrer é você mesmo. Aonde mais vai doer em você mesmo. Aonde mais vão surgir neuroses e doenças psicológicas é em você mesmo. É você que vai somatizar. Portanto, perdoe. E é interessante, né? O programa, ele tem como principal objetivo falar do amor. Falando de amor. Falar do amor. O amor, ele se concretiza no perdão. Ele se concretiza através dessas atitudes que nós temos de saber reconhecer o outro nos seus problemas, nos seus limites. Então, você precisa concretizar o amor em gestos. Eu também. Quando eu faço assim, eu estou entendendo esta palavra que eu comecei o programa. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. É uma atitude de fé? É. E a fé, se nós tivéssemos, assim, a fé, para entender a fé, nós poderíamos falar como uma pirâmide. Tá? Na base da pirâmide está a fé. Depois, no meio da pirâmide, está a esperança. E lá na ponta da pirâmide está o amor. São 3 virtudes. Então, a base para poder amar é ter fé. Você pode ainda estar relutando em dizer, eu tenho pouca fé. Pode ser. Não interessa a quantidade de fé. Zaqueu era curioso. A fé dele se manifestou em sua curiosidade. Ele não estava manifestando qualquer tipo de fé, pelo menos transcendente, ao subir na árvore. Mas Jesus olhou para a sua curiosidade. Então seja curioso. Queira descobrir as coisas de Deus por curiosidade. E você vai ver que a fé vai surgindo. Porque o que é a fé? A fé, antes de tudo, é uma atitude. É um ato. A fé não é um sentimento puro. A fé é um ato da inteligência. Sim, agora estou entrando especificamente num conceito de fé. É um ato da inteligência que acolhe, de alguma forma, a revelação divina. Acolhe Deus de alguma forma. Aquilo que ele revela, aquilo que ele é. Isto é feito porque nós temos vontade. Então, a minha vontade, ela é também, de alguma forma, atingida pela graça de Deus. Quando eu falo graça de Deus, eu estou falando deste amor de Deus que chega até nós. Então, a fé é um ato humano. É um ato humano que envolve inteligência e vontade, mas que também envolve uma iniciativa de Deus que quer nos revelar seu amor, quer nos revelar as suas verdades.
Se você está aberto com a sua inteligência e a sua vontade a isso, você é capaz de ter fé. E com esta fé, crendo, acolher Deus que é amor. E acolhendo Deus que é amor, superar o medo. Interessante que o amor, quando a gente ama, a gente lança fora o medo. E é preciso lançar fora o medo para amar. Vamos dar um exemplo cotidiano. Suponha, ou lembre-se, quando você se apaixonou por uma pessoa, no tempo do seu namoro, ou você que talvez esteja vivendo isso, você se apaixonou por aquela jovem. Você, um rapaz, talvez uma colega, mas você tem uma certa resistência em dizer algo para ela, você tem medo, não sabe como é que vai ser recepcionado nessa sua paixão, nesse seu amor. Então você tem medo. Pode ter medo, nem todos têm, mas eu estou mostrando que essa pode ser uma barreira. E aí então você pega a coragem, vai e fala. Talvez você receba um não, mas se você não der o passo, você não sabe. Então, para manifestar o amor, mesmo que seja nesse nível da paixão, nós temos que dar um passo. Né? E assim para com Deus, nós temos que dar o nosso passo. Há também uma iniciativa nossa. Só que Deus é diferente. Deus, esse amor que se revela em Deus, sempre encontrará acolhida. Não precisa ter o receio de não ser acolhido. Num amor humano, numa paixão, talvez ela lhe dê um carão, não queira nada com você. Mas a certeza é que no amor para com Deus, nós sempre temos uma resposta positiva. Deus está sempre pronto a nos acolher. Talvez você é uma pessoa que me escuta agora e diz, mas você não sabe o que eu fiz, Marcos. Para mim não tem solução. Eu sou muito pior que Zaqueu. Eu sou muito pior que aquela mulher adúltera que foram perdoadas, outros tantos casos. Talvez, realmente, eu não sei o que você fez. Mas não há nada impossível para o amor de Deus. Ele acolhe a todos. Todos. Basta um simples passo em direção a Ele. Ele acolhe a todos. Rompa com este bloqueio, com este medo, e você verá que Deus acolhe sua vida no estágio em que ela está, como ela estiver. Existem algumas barreiras também para esse amor. Eu falei do medo, que tem que ser superado, mas tem uma outra barreira para amar, que muitas vezes nós não nos damos conta. Hoje eu estou falando aqui com vocês, é provável que depois de 15 minutos que nós conversarmos, que você escutou esse programa, você tem esquecido de tudo. Eu o desafio a reter, a guardar no seu coração, em sua memória, aquelas coisas que são importantes para você. Porque quando nós retemos, nós começamos a desenvolver uma atitude de pessoas que são agradecidas. Sabe quando alguém nos faz o bem e você corresponde com um bem? Eu no dia a dia, não sei como é que vocês são no trânsito, mas antigamente no trânsito, eu sempre correndo com pouco tempo na vida, então a gente era pouco gentil, eu era pouco gentil no trânsito. O que é ser gentil no trânsito? Obedecendo às regras do trânsito, obviamente, né? Procurar ser gentil. Às vezes nós temos que respeitar mais aquelas pessoas que estão precisando atravessar mais uma rua. Nós precisamos, né, andar, ainda que dentro do limite da velocidade, andar um pouco mais devagar, porque existe mais trânsito. Não cortar, gentilmente deixar aqueles que estão precisando passar. Isso não é fácil, deixar passar, porque a gente está corrido, então a gente não usa de gentileza, ainda mais no trânsito. Tem que ter habilidade para fazer isso, eu sei, né? Tem que saber dirigir, obviamente, saber dirigir às vezes bem, mas é importante. Eu estou falando do trânsito, porque o trânsito, não sei na sua cidade, na nossa cidade aqui, às vezes ele reflete tanto a forma com que a gente convive uns com os outros, né?
com tão pouco respeito, com tão pouco zelo, com tão pouco cuidado. Mas é interessante que quando alguém faz uma gentileza para você no trânsito, talvez você está querendo sair do supermercado, né? E aquela fila de carro passando na frente do supermercado, uma rua agitada, aí você não consegue passar. Até que alguém tenha a gentileza de diminuir a velocidade, dar um sinalzinho de luz e dizer para você, passa, senão você vai ficar meia hora ali. Aquilo ali é uma gentileza que tem um valor incrível. Um pequeno gesto. Aquilo me toca. Eu não vou poder retribuir para aquela pessoa. Mas daqui a pouco sou eu que estou ali, 5 minutos depois, na mesma situação. O que eu faço? Eu me sinto agradecido e retribuo. Faço a mesma coisa. E começa a acontecer uma corrente do bem, né? Tem até filmes que falam sobre isso, a corrente do bem. O amor é assim. Aquele amor que a gente recebe, às vezes de forma gratuita, de alguém. Não é porque é meu parente, meu pai, minha mãe, meu amigo, não. De gratuito, de um desconhecido. Ele tem que ser guardado e transferido. E isso a gente faz quando a gente é agradecido. Existem obstáculos para a nossa fé. Existem obstáculos para o amor. O primeiro obstáculo está falando desse medo de dar o passo na fé. Quando a gente tem um coração agradecido, a gente não esquece o que fizeram para nós. Não esquece as coisas boas, o bem. O mal, sim. O mal a gente tem que esquecer. E tem que usar do perdão. Mas o bem, ele tem que ser retido e transferido. Passado para os outros. Então, quando a gente é amado, a pior coisa que pode acontecer para alguém que ama é quando ele é traído no seu amor. Você concorda comigo? Você que me escuta sabe. Não precisa ser uma traição conjugal. Pode ser a traição de um amigo. Pode ser a traição até numa pequena coisa, como num colega de trabalho, quando passa a perna em você. Aquilo machuca. Dói. Às vezes tem gente que leva para o leito de morte esse tipo de dor, não perdoa. Por quê? Porque você foi bom para aquela pessoa e ela correspondeu inversamente. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque estamos nos aproximando do final dessa nossa conversa. Quando a gente tem um coração agradecido, a gente é capaz de retribuir o amor que recebe. E um coração agradecido é aquele coração que não esquece. Ele não esquece o bem que recebeu. O maior bem que nós podemos receber é o bem desse Deus que nos ama. Por isso que eu procurei refletir sobre o amor hoje, falando de Jesus Cristo. Jesus que morre numa cruz, com todo um sofrimento, mas que nos transmite o amor de Deus, nesse sofrimento, nessa sua dor, na sua morte. E esse sofrimento, essa dor, representa para nós salvação. É um amor que salva. É um amor que salva a gente dos males, dos medos, da ingratidão. É um amor que traz todo o bem. E esse amor que eu falo, esse amor que surge a partir da fé. Portanto, se você ainda tem uma fé pequena, até que diga não ter fé, mas que se identificou com a curiosidade de Zaqueu, procure entregar mais suas vidas a Deus, sua vida a Deus. Entregue a Deus e conheça melhor os passos que Jesus nos deu aqui, através da sua própria existência. Eu quero concluir fazendo uma oração. E nessa oração eu quero entregar você, sua família e também minha vida, minha família, aquelas pessoas que são importantes para nós, aquelas pessoas que você muitas vezes está preocupado, ou aquelas situações que você está envolvido que são difíceis de resolver. E quero pedir a Deus, Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te pedir agora por todos que nos acompanham, que tu possa nesse momento nos dar fé, nos dar amor, nos fazer acolher melhor através dessa palavra que foi lida, que diz que se nós nos aproximarmos de ti, tu se aproximará de nós. Que nós possamos, nesse dia, nesta sexta-feira, neste final de semana, ou em qualquer dia em que você escutar esta reflexão, nos dispor a amar, nos dispor a acolher na fé esta vida que Jesus nos ensinou a viver.
Ainda que seja um mistério entender todas essas coisas, nós tenhamos pouca fé, nós queremos nos entregar a pouca fé que nós temos para crescer no teu amor. Eu quero te agradecer, ó Deus, por cada vida que está aqui nos acompanhando e te pedir que essas dificuldades momentâneas, seja por situação de saúde, situação financeira, situação psicológica, depressão, dores interiores ou até doença física, possam ser superadas, que as pessoas possam, na fé, superar, ainda que não signifique, Senhor, ter resolvido o seu problema, mas superar na força que tu vais dar para cada um, viver cada um a sua luta. Sim, Deus, Deus Pai, na pessoa de Jesus nós te pedimos força, coragem e principalmente amor, para poder dar a todas as pessoas que estão à nossa volta. Querido ouvinte, querida ouvinte, que Deus lhe abençoe, que você possa, nesse dia, experimentar do amor de Deus e que você nos acompanhe também nos outros programas que acontecem toda sexta-feira, neste horário, falando de amor. Agradecemos ao espaço que a Rádio Ponto de Vista nos concede e desejamos a todos vocês um bom final de semana e dias cheios do amor de Deus. Um grande abraço.